Fala galera, tudo bem? Meu nome é Bruno Luque, sou professor de matemática aqui do curso Exatas. E se você ainda não viu o primeiro vídeo que nós fizemos, é interessante que você vá olhar para que você entenda o que é que a gente está fazendo aqui, tá bem? Então me acompanha, olha só. Vamos falar agora de um assunto muito importante que é a geometria espacial. Eu dividi esse assunto em alguns blocos para que a gente não fique vendo tudo de uma vez, tá? E para que seja bastante detalhado e entendida essa ideia aí. Então me acompanha aqui, ó. A primeira ideia que nós temos são os nossos prismas retos. Bom, o que é um prisma? Um prisma vai ter uma base poligonal e um topo também poligonal. Existem prismas que são retos e prismas que são oblíquos. No entanto, na nossa prova do Enem, só vai cair o nosso prisma reto. Dificilmente cairá aqui um oblíquo, que seria aquele meio torto, né? Bom, então aqui na ideia do prisma reto, nós temos o prisma triangular, de base de triângulo, um quadrangular com uma base quadrangular, um quadrado, e um prisma hexagonal de base hexágono, tá certo? É claro que eu também vou trazer assuntos baseados nessas três bases aqui, porque são as bases importantes de todo o vestibular. Então, vamos dar uma olhadinha. Prisma triangular, uma base em triângulo. Preciso saber como encontrar a área desse triângulo aqui. E por que saber encontrar essa área? Pois as questões que envolvem ideias prismáticas na prova do Enem vão trazer ideias volumétricas, ideias de área, tá certo? E o nosso volume, em qualquer prisma que você vai encontrar, sempre será dado por área da base vezes altura, tá certo? E sempre em ideias de dimensões cúbicas. Perceba que a área da base é sempre dado em dimensões quadráticas. Bruno, como assim dimensões quadráticas? Metro quadrado, quilômetro quadrado, hectômetro quadrado. A nossa tabelinha, não sei se vocês lembram, mas eu vou colocar aqui pra gente. Olha, ela é desse jeito assim, ó. Nós temos o quilômetro, depois vem o nosso hectômetro, o nosso decâmetro. Depois do nosso decâmetro vem a nossa unidade internacional, que seria o nosso metro. Depois do metro vem o decímetro, centímetro e, por fim, chegando ali na geometria espacial, o nosso milímetro. É claro que se nós estamos falando de volume, vai ser quilômetro ao cubo, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico e assim sucessivamente. Mas ao falar de área, a gente acaba encontrando quilômetro quadrado, metro quadrado, centímetro quadrado e assim sucessivamente. Inclusive as nossas dimensões de altura, lado, largura, né? Todas as ideias serão então unitárias. Quilômetro, hectômetro, decâmetro e assim sucessivamente. Bom, então vamos recapitular. Para sabermos prismas, teremos que saber geometria plana. E esses três caras são muito importantes. Lembrando que eu vou trazer essas dicas para vocês também. Vou falar sobre triângulo, quadrado e hexágono. Bom, a um primeiro momento, volume, área da base, vezes altura, dadas em ideias cúbicas. Área total vão ser 2 vezes a área da base, porque em um prisma você tem uma base poligonal e esse topo também possui a mesma ideia poligonal da base. Por isso, 2 vezes essa base, mais uma área lateral. E perceba o seguinte, a área lateral de uma figura prismática vai ser sempre constituída de retângulos. E você sabe a área de um retângulo? Base vezes altura é um quadrilátero, tá certo? É fácil. Então, por ser aqui um paralelogramo, um quadrilátero, nós vamos ter uma base vezes uma altura. E teremos uma face aí, uma facezinha só. O que define aqui a quantidade de faces? A base. Se a base for um triângulo, você tem 3 faces. Se a base for um quadrado, você tem 4. Um hexágono, é claro que você vai ter 6, tá certo? Então, somaremos essa área lateral e vai ser muito simples. Qual é a dica, então, Bruno, do prisma? O que eu trago para vocês são os prismas especiais. Nos prismas especiais nós teremos o paralelepípedo, era até uma brincadeira, né, quando a gente era mais jovem, mas agora a gente precisa saber mesmo. E temos aqui, ó, a ideia do nosso cubo, que não foi nem representado, mas é só a gente escrever, que esse carinha, então, vai ser o nosso cubo. Então aqui eu tenho o nosso cubozinho, que também é um prisma. Por que é um prisma? Tem bases retangulares. Não, Bruno. A base ali é quadrada, eu sei, mas se eu disser que todo quadrado é um retângulo, olha lá, bases laterais quadrangulares e bases
quadrangulares também, base e topo. Bruno, o que você vai trazer daqui? Diagonal. Perceba que a diagonal de um cubo é L raiz de 3, ou numa comutação, raiz de 3 vezes L. Nós temos também uma diagonal do quadrado, que é esse roxo aqui, ó, L raiz de 2, ou raiz de 2 vezes L, vai depender do valor desse lado. Lembrando que o lado, olha lá, ele é unitário, então eu vou ter diagonal em metro, diagonal em quilômetro, em hectômetro, e assim sucessivamente. Bruno, como lembrar lá na hora da prova esse L raiz de 3 ou L raiz de 2? É simples, você sabe que a diagonal é dada pela raiz de alguma coisa. Bruno, mas eu me confundo lá na hora. Não tem problema. Quando você tem um número e eleva esse número ao quadrado, que número que você coloca? Não é o 2? Então, quadrado, L raiz de 2. Quando você leva um número ao cubo, que número você coloca? Não é o 3? Então, L raiz de 3. Olha como é simples a gente lembrar disso. Ah não, Bruno, lá na hora da prova eu posso tentar isso aqui por Pitágoras. Galera, nosso inimigo é o tempo. A gente tem que ganhar desse cara. Então, para ganhar desse cara, eu trago aqui as diagonais. O volume de um cubo são as dimensões deles multiplicadas. Então, é L vezes L vezes um outro L, onde um representa a largura, outro um comprimento, né? Largura, comprimento, e o outro seria uma altura desse prisma. Teríamos, então, um L ao cubo. E aqui, ó, na área total, nós teríamos um 6L ao quadrado. Bruno, por que o quadrado? Porque a dimensão de área é dada em metro quadrado, em quilômetro quadrado, lembra? Então, nós temos essa ideia aí. Bruno, e o paralelepípedo? O que seria interessante levar para a prova? A sua diagonal. A diagonal de um paralelepípedo é dada pelas dimensões dele elevadas ao quadrado. Então, eu tenho um comprimento ao quadrado, uma largura ao quadrado e 1 centímetro ao quadrado. Bruno, peraí. Você acabou de falar que a diagonal é uma dimensão que não pode ser quadrada, pois é um comprimento. Sim, por isso a raiz quadrada. A gente vai encontrar metro quadrado com metro quadrado com metro quadrado, ou quilômetro quadrado com quilômetro quadrado com quilômetro quadrado. Mas ao somar essas dimensões, no final nós teremos o quê? O próprio quilômetro quadrado. Não existe uma dimensão sexta. Tanto é que a gente falou de primeira, de segunda e de terceira dimensão, tá certo? Então, olhando para cá, ó, o que a gente vê? Que a nossa dimensão terá, então, uma ideia aplicada no raiz de índice 2. Nessa raiz de índice 2, a gente vai retirar essa dimensão e vai voltar a ter uma dimensão unitária. Olha como é que é massa, né? O volume. O volume, galera, é um prisma. Se é um prisma, é dado pela área da base vezes a altura. Como encontrar a área da base? A vezes B vezes C, que seria a nossa altura, tá certo? E a área total? Ah não, Bruno, difícil lembrar dessa formulazinha aqui, ó, de 2 vezes que multiplica AB mais AC mais BC. Tem problema nenhum. O que você vai fazer? Imagina essa ideia espacialmente. Você vai ter aqui um lado que é igual ao oposto. Você vai ter uma base que é igual à base de baixo. E você vai ter aqui uma face que é igual a outra face. É simples. Basta que você encontre B vezes C e multiplique por 2, porque são duas. Basta que você faça A vezes C e multiplique por 2, porque são duas faces. Tá? E aqui, por fim, A vezes C e multiplique também por 2. O que eu fiz foi colocar em evidência. A galera não gosta muito disso, mas foi o que a gente fez. Tá bem, galera? Então, essa é a ideia prismática. Bruno, eu reparei que ali no canto existe um cilindro. Por que você está misturando cilindro com prisma? Galera, circunferência é um polígono de infinitos lados, infinitos vértices. Se a circunferência é um polígono, significa que suas propriedades são iguais aqui a dos prismas. Repara que o volume de um prisma é a área da base vezes a altura. E o volume de um cilindro também é a área da base vezes a altura. Repara que aqui, ó, são 2 vezes a área da base, pois existem 2 polígonos, tanto embaixo quanto em cima, mais, né, uma área lateral, constituída aqui, no caso, de N retângulos, baseados na base, né? Bom, aqui no nosso lado, a nossa base não é um polígono qualquer, é um polígono circular, é uma circunferência. A área de uma circunferência, πr ao quadrado, e o comprimento, 2πr. Repara que o cilindro pode ser aberto em uma ideia retangular de área lateral e uma área da base, que seriam círculos, seriam circunferências. Seriam não, são circunferências. Então aqui na base nós temos uma circunferência onde sua área é dada por πr ao quadrado.
A nossa área lateral, então, seria o comprimento vezes a altura, pois é um retângulo a área lateral. Pega uma folha de papel na sua casa e embrulha essa folha de papel. Embrulha assim, enrola essa folha. Usa aquele negocinho que a gente brincava, né? Quando a gente era menor e tal. Então, faz essa ideia e abre essa folha de papel. Olha a folha de papel aqui. Ah, Bruno, mas eu não consigo encontrar a circunferência. É claro que não. Desse jeito que você faz é oco, né? Esse pedaço. Então não vai dar, tá? Mas o que você colocou aqui de especial para nossa dica? A palavra equilátero. O que significa essa palavra equilátero? Quando a gente tem essa palavra equilátero, existe aqui uma ideia de seção meridiana. O que é a seção meridiana? É quando você faz um corte no seu cilindro e você acaba originando uma figura geométrica plana. No nosso caso, a figura geométrica plana encontrada vai ser aqui, ó, um quadrado. Quando você tem um quadrado, qual é a propriedade do quadrado? Que a base é igual à altura. Se a base é igual à altura, em outras palavras, eu estou dizendo que nesse cilindro equilátero eu tenho 2R, ou seja, o meu diâmetro é igual a quem, galera? A altura. Então, às vezes, você está no exercício que o cara não te diz isso. Que às vezes você fica ali preocupado que você não tem a altura, mas na realidade você tem. Porque em um cilindro equilátero, a seção meridiana é um quadrado. E por ser um quadrado, a base é igual à altura. Tá certo, galera? Então a dica daqui de hoje, ó, cilindro equilátero. Cilindro equilátero muito importante. Tá bom, galera? Isso foi, então, um resumo da primeira parte de geometria espacial, onde você vai encontrar uma ideia volumétrica em prisma e uma ideia volumétrica em cilindro. Tá certo, galera? Bom, então é isso. Me acompanha nas próximas dúvidas, nas próximas dicas, tá? A gente se vê por aí. Valeu, um grande e forte abraço.